Como criar telas com headers customizados com características diferentes em Compose em um projeto Kotlin multiplataforma. Vem comigo que eu vou te mostrar. Na aulinha de hoje, pessoal, estamos trazendo o 6º vídeo dessa série aqui de conceito de header, onde nós vamos criar agora, partindo de tudo que a gente já fez, que a gente criou a classe base agora, sabemos como criar o header, como criar o overlay, tudo que a gente precisa, e vamos criar agora várias telas, né, diferentes, para casos de uso diferentes, para você entender como é bacana isso aqui, uma coisa realmente reutilizável que vai te destacar. É realmente quando você diz, puxa vida, eu encontrei agora realmente a agulha no palheiro, vai diferenciar o iniciante, o amador do profissional, você no caso que segue aqui o canal, querendo o canal aqui, te agregar valor. E nós vamos criar várias screens, tá aqui, ó, para a gente não perder a linha de raciocínio, tá aqui, como sempre, vamos criar uma tela de login, onde a gente vai usar o UI State que a gente criou e apenas o conteúdo inferior. Depois vamos criar uma tela de home, onde a gente vai usar o conteúdo do meio e o conteúdo inferior. Depois uma tela de suporte, onde a gente vai ter o conteúdo do meio e o inferior também. E depois duas telas onde teremos o conteúdo do meio, o de cima e o de baixo. Isso duas vezes aqui, ó. E aí vamos alterar também o nosso Navigation Graph para usar essas screens e a gente vê na prática como tudo funciona. Muito bacana isso aqui. É uma coisa que você não vai encontrar em curso por aí que não seja pago de jeito nenhum. Estou trazendo aqui para você caso verídico, vindo da prática, 0800, porque a ideia do canal aqui é te agregar valor. Então cola aqui comigo que isso vai valer muito a pena. Deixa eu refletir aqui para a gente recapitular o que foi que a gente fez na criação, da elaboração do nosso conceito. Nós identificamos que teremos 4 tipos de telas. Vamos dizer que é o tipo de tela 1, que é o tipo de tela simples, onde tem um header simples, né, com conteúdo que pode fazer o scroll por debaixo do seu header, e o seu header ele é animado, tá? Aí temos o tipo de tela 2, onde temos um conteúdo mais elaborado que fica dentro da, vamos dizer assim, do desenho, né, dessa curva, e aí você também pode fazer scroll e passar também, ó, por debaixo do seu header, que ele é animado e ele vai ser apresentado para o usuário. Nós temos também um outro tipo de tela, que é esse tipo de tela aqui, onde a gente tem um card que é desenhado exatamente no meio da sua linha, né, da curva. Muito desafiador isso aqui, com um header diferenciado também com botões para ações e por aí vai, que foi o tipo de conteúdo 3. E temos o tipo de conteúdo 4, que é o mais complicado, mas o mais desafiador mesmo, que ele tem um header, tem conteúdo em cima, que são representados aqui por essas linhas, tem conteúdo no meio, que é representado por esse card, que é desenhado exatamente na linha, e percebam aqui, ó, que a altura é diferente, tá? Ora a altura é assim, ora a altura é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, e você tem que estar apto a desenhar sempre no meio dessa curva. Isso é muito bacana, que foi o tipo de screen 4. Então são essas screens agora em questão que a gente vai criar para você ver como isso se apresenta na prática e como isso é bacana e bonito de se ver. Então veja, a gente vai criar essas screens aqui, ó, login, home, suporte, confirm two factor, né, e o profile. Por fim, a gente vai adicionar isso no nosso Root Navigation Graph, que eu também já criei em vídeos anteriores. E aí a gente vai ter um setup completo para a gente realmente criar um aplicativo bacana, bonito de se ver, que você pode usar para os seus interviews, para exibir no seu GitHub ou na sua empresa, porque isso vai te destacar. Não é qualquer dev que faz isso aqui. Tenho certeza absoluta, porque eu já tenho anos de experiência e se eu vi 2, 3 apps assim, foram muitos, tá? Então é difícil você encontrar um app bem elaborado, sofisticado, vamos dizer assim, com uma coisa que vai além do normal. Então aqui você vai ter isso aí. E já em Compose e em Kotlin multiplataforma, beleza? Bem, vamos dar uma olhadinha na nossa tela de login. Para a tela de login, o que é que a gente vai precisar? Vê bem, a gente criou, né, na última aula, se você já me acompanha, esse carinha aqui, que é o Base Content, criamos o Base Content Wrapper, que é responsável por desenhar isso aí, e esse cara, ele está aqui, ó, ele faz parte desse Base Screen, que recebe o header e o conteúdo, tá? E aí a gente exibe isso aqui para o usuário. Isso aqui é só explicando a parte técnica, como é que a gente resolve isso aí, mas para o usuário é tudo transparente, ele não vai perceber disso nada, tá? Ele só vê a tela final sendo apresentada para ele. Mas só para você entender, se você está caindo de supetão aqui nesse vídeo e não tem visto os outros ainda, mas fica a dica aí, olha os outros vídeos, vale muito a pena. Vamos dar uma olhadinha na tela de login, já deixei separadinho aqui para a gente, isso tudo reside aqui a nível de aplicação, tá pessoal? Porque Compose entrou em alpha agora para iOS, então
Mais para frente, se eu tiver a oportunidade de a gente usar Compose já em iOS também, eu trago isso também para a gente, mas como Compose até então não estava em alpha, né? Nós estávamos definindo as coisas ou compartilhando as coisas até o View Model, tá? E a parte de UI era renderizada em SwiftUI em iOS e em Compose na parte de Android. Por isso que eu estou aqui a nível de aplicação. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês aqui, ó, Android App, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, os meus componentes, né, que foram o header, por aí vai, e agora são essas screens aqui em questão que eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz. Vamos dar uma olhadinha na primeira tela, que seria a tela de login, que o que é que ela tem? A tela de login ela é mais simples porque ela vai usar já esse base screen que eu acabei de mostrar para vocês, que exige o header e o conteúdo, tá? Aqui eu criei o conteúdo do login, que se chama Login Content. A gente está dentro do Login Screen, tá vendo aqui? Deixa eu descer aqui um pouquinho. E aí a gente tem o Login Content. Dentro desse Login Content, se eu entrar dentro dele, o que é que a gente tem? Vê bem, a gente tem o Base Screen Content e a gente tem, deixa eu ver, tarará, pronto. No Base Screen Content a gente vai passar o conteúdo. Deixa eu dar um pulinho dentro dela. Por isso que eu exibi isso aqui para vocês, ou por isso que eu mostrei isso aqui para vocês no vídeo anterior, onde eu tenho aqui, ó, o header, que vai ser exibido o conteúdo do header aqui, e a parte de baixo, que é desenhada também, onde eu desenho essa parte inferior aqui, ó. Por isso que eu tenho esse Base Screen Content, tá vendo? Com apenas a parte inferior. E mais para baixo eu tenho uma outra variação que eu exibo tudo, ó, Top, Middle e Content, tá? Eu tenho duas variações disso aí, porque a gente enxergou que a gente vai ter muitos casos de uso, onde a gente tem ou esse caso ou outro caso. Então a gente não quis criar componentes muito complexos, então a gente definiu em dois componentes específicos. Vale muito a pena você pensar isso também quando você estiver desenvolvendo, se não é mais fácil, né? Mais vantagem você criar dois componentes mais simples, separados, do que você criar um só e ter um monte de if else dentro, um monte de condição para exibir isso, quando vai exibir aquilo, não sei o que, lá. Então simplifiquem a vida de vocês, não compliquem as coisas, tá? Fica aí a dica. E aí, dentro desse cara, eu vou exibir agora meu conteúdo, vou passar o meu scroll state, porque a gente já viu nos vídeos anteriores, para quando a gente fizer o scroll, o meu header ser animado, né, de maneira correta. E aí eu tenho o conteúdo. Dentro do conteúdo eu vou botar o que eu achar necessário. No caso aqui eu tenho um texto. Deixa eu exibir aqui na lateral a preview desse cara. Enquanto ele está renderizando, eu vou explicando para vocês. Eu tenho um texto. Tenho um botão, olha ele aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, fazer login, botei um botãozinho assim de X, aí eu tenho o texto aqui embaixo, conteúdo aqui e mais conteúdo aqui, mas está sendo exibido embaixo da curva, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais visível, tá vendo? É assim que ele vai se apresentar, tá bem? Só para você entender. Pronto, e aqui está o preview de como você exibiria esse cara aqui para a gente. Foi o ponto número 1 da nossa lista, a tela de login que foi usando apenas o conteúdo inferior. Agora vamos dar uma olhadinha em um caso de uso onde a gente tem a parte do meio e a parte de baixo, ou seja, a parte do meio seria aquela parte que vai ser exibida exatamente na linha da curva, mas a gente não tem conteúdo superior, tá? É só no meio e embaixo. Então vamos dar uma olhadinha nessa tela aqui que seria a telinha de home. Deixa eu exibir ela aqui, botar ela na lateral aqui. E aí eu tenho também duas versões dessa tela. Uma onde eu passo aqui o meu Navigation Controller e a outra aqui onde eu tenho os cliques, tá? Diretamente. Que eu posso passar aqui, ó, esses dois cliques diretamente que esse carinha aqui, ó. Na verdade isso aqui tá mais para Home Content, né? Poderia ser Home Content e aqui ser o Home Screen em si. Perceba aqui o seguinte, deixa eu detalhar isso aqui para vocês. Como esse preview ele renderiza de maneira estática, ele está desenhando isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Quem já me acompanha já deve entender isso aqui, mas para quem está caindo de supetão, que é esse caso aqui, ó, ele está desenhando isso dessa maneira aqui. Nosso objetivo é obter isso aqui, tá? Que eu estou com o mouse over em cima. Só que ele está desenhando no preview isso daqui, ó. Por quê? Porque ele desenha primeiro tudo que ele precisa e aí depois eu teria que, me baseando no listener, né, que eu coloquei dentro desse componente, eu ia medir a altura desse cara aqui, mais a metade desse daqui, causar mudança de estado para que Compose entenda que houve uma mudança de estado e se renderize, redesenhe essa curva aqui e aí no finalzinho a gente teria isso aqui com esse conteúdo aqui no meio, tá? No preview ele não faz isso ainda, obviamente, né? Só para você entender porque que ele está desenhando assim, ó. Ele tem aqui, ó, o home, que eu já estou usando um header diferenciado, que é aquele header com ações, ó, ações aqui do lado. O título não está mais no meio, mas sim na lateral. Eu tenho esse card que em tempo de execução vai ser desenhado exatamente no meio aqui, ó, ele vai desenhar esse cara basicamente aqui embaixo, ó, se eu fosse desenhar, ele ia desenhar aqui embaixo,
e aí ia ter o conteúdo inferior, tá? Seria o conteúdo do meio e o conteúdo inferior. Agora eu posso fechar isso aqui, botar para o lado e vamos dar uma olhadinha, detalhar esse cara. O que é que a gente tem aqui? O screen state, tá vendo? O UI screen state, que eu tenho que dizer que ele é do tipo remember scroll state. E aí eu vou lembrar desse estado. Quando eu lembro desse estado, eu posso ficar usando esse estado para passar isso como referência para tudo que eu precisar dentro dessa minha telinha, tá? Uma delas é esse texto aqui, que ele vai mudando, quando eu vou fazendo o scroll, ele vai mudando, vai se alterando de acordo com a posição, de acordo com o progresso do meu scroll, tá? Dependendo de como eu vou movimentar aí o carinha, ele vai mudando de cor também, isso é bem bacana, que você pode ver na prática. E aí eu tenho um base screen aqui, o bacana, ver como eu fiz isso de maneira reutilizável, eu vou sempre estar usando o meu base screen, passando o meu header e passando o meu conteúdo ali embaixo, que seria o body, tá? Aí vê bem, o header eu falei para vocês, o base screen ele recebe vários tipos de headers, então a gente pode ver isso aqui também, ele tem esse header grandão aqui, tá vendo? Que é, no caso, esse header aqui, ó, com ações, que eu estou falando aqui para vocês, que eu mostrei aqui para vocês esse header aqui, e ora ele pode ter um outro header, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui em cima, fica mais fácil para a gente visualizar, que ele tem apenas a navegação e por aí vai, então eu posso passar qualquer tipo de conteúdo para o header que eu deseje, que seja o caso de uso da minha empresa, entendeu? Então vamos lá. Deixa eu botar para cá. E aí, aqui nesse caso eu estou passando o top level header que eu expliquei nos vídeos anteriores. Sugiro você olhar esses vídeos aí para não ficar perdido. Onde eu coloco aqui, ó, o título e os botões, que são esses dois botões que a gente viu na lateral aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Esses dois botões aqui, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho, que são esses dois aqui, ó, login e perfil, tá vendo? Pronto, são esses dois botões que a gente está vendo aqui. E aí, uma vez que eu criei o header, passando o título e os dois botões, e aí ele vai ser desenhado, né, lá dentro daquela curvinha, eu tenho também o meu conteúdo, e o conteúdo, o que é que ele é? Vê agora que bacana. As coisas vão começar a se unir agora. O que é o conteúdo? É o Base Screen Content, tá? Base Screen Content, deixa eu entrar dentro dele. Na segunda variação que eu falei para vocês, que eu disse que eu tinha duas variações. Uma com apenas o conteúdo inferior e outra que contempla tudo, tá? Que seria esse caso aqui, ó. Deixa eu baixar aqui para vocês, onde eu contemplo isso aqui, ó. 1, 2, 3. Percebam aqui também a mesma coisa. Ele não está desenhando esse conteúdo do meio aqui no meio dessa curva, porque ele está desenhando isso de maneira estática, tá? Mas, no caso que você rodar o aplicativo, você vai ver que ele vai desenhar realmente ali no meio, porque ele vai escutar o listener, vai trigar a mudança de estado e por aí vai. Bem, conteúdo top, conteúdo middle e conteúdo bottom, certo? São essas três coisas, superior, middle e inferior, que é esse caso de uso aqui. Então, deixa eu voltar para lá para mostrar para vocês. Aí eu posso passar o conteúdo que eu quero. Nesse caso, eu falei para vocês que a gente ia ter, ó, se eu voltar aqui para minha linha de raciocínio, o conteúdo do meio e o conteúdo inferior. Então, vamos lá. Eu tenho o conteúdo do meio, tá? E o conteúdo inferior. Aí eu passo o que eu quero realmente. Eu digo aqui, ó, vai ser um card, né? Tarará, que vai ter essas condições aqui. E vai ter esse textinho que eu coloquei aqui dentro, que é um Lorem Ipsum, tá? Um texto qualquer que eu coloquei aqui só pra gente ter. Deixa eu dar um pulo dentro dele, tá vendo? Esse Lorem Ipsum que aparece aqui, ó. Esse texto aqui, ó. Esse carinha aí, tá? Só para você entender, não ficar perdido. E, deixa eu voltar para lá agora, para a gente ver, tá na página errada, esse cara aqui, queria voltar aqui para cima. Pronto, passo esse conteúdo aqui do meio e passo o conteúdo de baixo. Agora, vê, no Base Screen Content, esse conteúdo aqui, ó, do top, ele é opcional, tá vendo? Tem uma interrogação aqui, ó, tá vendo? Ele é opcional, então aqui eu digo, ó, se você existir, me desenhe, se você não existir, também não me desenhe, certo? Então é isso que acontece aqui. Foi por isso que eu criei essas duas variações, né, de conteúdo. E aí, coloco esses dois carinhas aí dentro. E aqui você pode ver como você faria a preview desse cara aqui também, que é o que eu exibo aqui para você na lateral. Certo? Voltando agora para a nossa linha de raciocínio, o que é que falta? Nós temos agora o conteúdo, onde a gente vai ter tudo ao mesmo tempo. A gente vai ter a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. A parte do suporte, ela é semelhante à home screen. Vou bater lá rapidamente só para o vídeo ficar completo, mas basicamente é isso aqui também. Ó. Você vai ter um support screen, aí dentro do support screen você vai ter o base screen de novo, reutilizando, para você ver que a coisa fica reutilizável. Tem o meu header, passando o top level header aqui, e o conteúdo do meu suporte. Quando eu entro no conteúdo do suporte, nada mais é do que o base screen content de novo, só que agora usando apenas a parte do meio,
Tá? Coloca um conteúdo nele qualquer. Deixa eu exibir aqui na lateral para a gente também. Enquanto ele vai renderizando, eu vou exibir aqui, vou descer um pouquinho. Tem uma parte do meio que vai ser um card, a parte de baixo que é apenas ó, o space, um botãozinho e um space de novo. Então ó, tem um card e o botãozinho, e ele ia desenhar isso aqui no meio aqui. Depois, uma vez que ele desenhou, né, ele faz o trigger da mudança de estado e desenha essa curva exatamente aqui no meio desse card. Isso é muito bacana, tá? Pronto, então posso fechar isso aqui, posso fechar esse, posso fechar o login também. E agora a gente está na parte que a gente vai exibir todo o conteúdo, que é a parte bacana. Então vamos lá, Confirm Screen, ou seja, é uma screen que eu criei, uma tela onde eu vou ter, simulando que o cara recebeu um SMS e tem que fazer a confirmação, né, sei lá, de um onboard, alguma coisa, seja o que for. E aí eu tenho aqui, ó, conteúdo em cima, conteúdo no meio e conteúdo inferior. Esse conteúdo de cima ele vai desenhar aqui dentro agora, dentro dessa curva, tá? Logo abaixo do header, tá? Ele não está fazendo isso aqui porque eu estou, de novo, de forma estática. Mas ele ia desenhar isso aqui, se você rodar você iria ver que isso acontece de fato. E aqui, ó, de novo, eu tenho agora as minhas ações, né, de back, de close e de next, porque eu estou usando esse tipo de header aqui agora. Aqui tem navegação também, ó, close, next, lá, por aí vai. Só para você ver que eu posso usar vários tipos de headers também, customizado. Eu tenho o meu base screen content de novo, tá vendo? Ó, fica sempre a mesma coisa. Agora, a partir daqui, filé, meu velho. Você pode fazer o que você quiser, navegar. O cara solta um peido que é uma tela assim, uma tela assada, não sei o que. Você deixa comigo. Tá entendendo? Por quê? Porque você segue o canal, ó. Like, subscribe. A ideia do canal aqui é te agregar valor. Conteúdo assim tu não vai encontrar grátis de jeito nenhum. Vá por mim. Bem, header e content. E aqui você vai passar o conteúdo que eu disse aqui, ó. OTP Confirmation Content, né? Que seria One Time Pass, né? One Time Password, One Time SMS, sei lá, seja o que for. Você pode colocar o nome aqui que você quiser. E aí eu vou entrar dentro desse cara. E o que é que eu tenho? Aqui sim eu tenho um conteúdo de top. Agora vê que bacana ficou isso aqui. Vê, tem que mostrar isso aqui para tu. Vê. Desce aqui, ó. Aí você pega e faz assim. Você cria o seu conteúdo de top. Cria ele aqui. Você cria o seu conteúdo de middle. Como se fosse variável. Vê. Cria ele aqui. E aí você cria o seu conteúdo do inferior, bottom, né? Cria ele aqui como variável de compose, né? Uma variável, assim, no caso seria uma função compose, onde você cria tudo que você precisa, só que você vai definir isso como variável aqui. E aí, meu filho, o uso disso é filé, vê que filé. Tu vai criar o teu base screen content passando o scroll state e o top, middle e o bottom, que foi o que você criou aqui em cima. Vê como isso fica bonito de se ver, de fácil manutenção, de fácil entendimento. Você pode usar isso aqui em qualquer lugar no seu aplicativo. É muito bonito. E a mesma coisa eu tenho na tela de profile, tá? É a tela que também usa todos os três, ó, tá? Ela aqui, ó, tela de profile. Coloquei aqui até uma navegaçãozinha. Aí você tem o seu profile screen, que vai usar o base screen de novo, tá vendo? Sempre reutilizando a mesma coisa para você ver realmente que é reutilizável. Header e body, só que agora eu estou usando o navigation header, no outro eu estava usando o top level header, tá vendo? Para diferenciar, para você ver que realmente fica muito fácil de reutilizar. E uma vez que você fez isso, fechou. Pode vir o que quiser agora na aplicação. Você vai ter o esqueleto pronto da sua aplicação. Isso é muito top, pô. Vá por mim. Bem, vamos continuar aqui. Aí a gente tem também o conteúdo do mesmo jeito, ó, o base screen content, sempre reutilizando, ó. Aí eu vou criar os três tipos de conteúdo. Aqui eu criei diretamente. Eu poderia ter criado as variáveis, só para exemplificar para você como você poderia fazer de várias formas. Ou você cria as variáveis e atribui, ou você cria o base screen content direto e já atribui no top content, middle content e bottom content e pronto. E aqui você faz a visualização também. Vamos dar uma olhadinha no último ponto, que é a navegação, que a gente teve que alterar também para o vídeo ficar completo, a gente fechar com chave de ouro, que foi o nosso Root Navigation Graph. A gente vai usar essas classes agora. Nos vídeos anteriores que eu trouxe para vocês, esse Navigation Graph, ele estava aqui com Dummy Content, tá? Deixa eu aumentar aqui para a gente, para ficar bem bacana. Ó, o nosso host, ele tinha aqui em todos os lugares, deixa eu botar aqui embaixo, ó, aqui embaixo, ele estava aqui com Dummy Content, só para exibir para vocês, para navegar para aquela tela. Agora não, a gente vai começar a usar. Estou usando a tela aqui de Home, a tela aqui de Confirmation, a tela de suporte, a tela de Profile, tá vendo? Vendo como as coisas vão se unindo, vai ficando bem bacana, trabalhando assim por etapas. E aqui um detalhe muito importante que eu não posso esquecer de falar para você, que é o seguinte: como a gente tem um scaffold aqui, onde a gente tem a nossa barra de navegação inferior, que eu venho comentando para vocês em todos os vídeos, tá? Ela aqui, a nossa barra de navegação inferior.
a gente precisa dizer para o scaffold que ele tem um background transparente. Por quê? Por causa disso daqui, ó. A gente quer que a nossa aplicação tenha um fundo gradiente e esse fundo ele seja visível. Então, eu tenho que dizer para o meu scaffold que ele é invisível. Aí, a minha parte gradiente da minha aplicação ela vai passar, né? Aí eu tenho aquele recorte, né? Eu tenho aquele recorte da minha curva. E aí essa cor ela vai passar por aí, e aí eu tenho um header em cima, e para o usuário fica só isso aqui no final. Ó, deixa eu mostrar para vocês, fica só isso aqui no final. Então veja, a parte técnica ela é muito mais complexa do que aquilo que o usuário vê, certo? Mas você tem que pensar em tudo isso, por isso que é importante você eu bato muito nessa tecla, faça, desenhe, pense com o seu time. Vocês têm que elaborar um conceito para que depois fique muito mais fácil. Então, para dar manutenção agora, se chegar alguém novo no time, não sei o quê. Primeiro eu mostro esse gráfico. Segundo eu digo como as coisas estão feitas, é só usar isso aqui, ó. Bicho, segue isso aqui. Aí o cara vai ter o maior prazer de codificar. Por quê? Porque codificar é o que a gente quer. Só que a gente tem que ter uma estrutura que seja legal, que vamos dizer assim, que perdure por muito tempo, certo? O aplicativo vai se desenvolvendo e você vai poder usar isso aqui sem problemas. Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Esse detalhe é muito importante. Se você não fizer isso, aí vai dar a impressão que o gradiente não aparece, tá? Então você tem que pensar nisso aí. Foi uma coisa que a gente perdeu um tempinho também, até a gente realizar quem tinha que fazer isso aqui também. E aí você coloca as navegações aqui. Eu nem coloquei todas, eu criei várias telas para exemplificar aqui para vocês, mas eu estou usando apenas 4. Mas no decorrer aqui dessa playlist a gente vai usar mais coisas ainda, tá? Então, se tu chegasse até aqui, eu tenho certeza que conseguisse extrair algum valor desse vídeo. Essa hora que tu deixa aquele like, subscribe. E se tu conhece o Steve Jobs, ele sempre dizia que ele tinha um one more thing no final de cada apresentação dele. Quando ele tem alguma coisa muito importante para dizer, eu tenho um one more thing escondido no finalzinho desse vídeo. Corre, nem que tu corra assim no vídeo, mas encontra esse one more thing. Faz aquilo que eu te digo para fazer lá, porque é uma das coisas mais importantes da nossa área de TI. Tu vai me agradecer pro resto da tua vida. Te espero no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!